Olá, eu sou Humberto Viana, eu sou odontólogo, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, sou terapeuta neural e sou credenciado pelo CRO para trabalhar com ozônio. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maneiras que eu faço para descruzar uma mordida cruzada anterior por inclinação dentária. Ou seja, as bases ósseas maxila e mandíbula estão bem relacionadas entre si. Existem várias maneiras de fazer isso e eu vou mostrar uma das maneiras que eu faço. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho de ortopedia funcional dos maxilares. É bom que as pessoas saibam que ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade e não uma técnica. Ela foi criada em 2001. Então, dentro da especialidade de ortopedia funcional dos maxilares, nós temos várias técnicas. Muito bem. Sempre que nós vamos fazer uma intervenção ortopédica, dentro de uma boca, por exemplo, eu preciso lembrar que eu vou trabalhar em 3 planos. No plano transversal, vertical e sagital. O que seria o plano transversal? Seria a mordida cruzada, igual vocês estão vendo aqui, e grandes apinhamentos. Quem é que resolve o problema do plano transversal? Os expansores. Só que existe uma diferença entre aparelhos ortopédicos funcionais e aparelhos ortodônticos removíveis. Quando eu falo de ortodontia, eu estou ativando o parafuso. E quando eu falo de aparelho ortopédico funcional, eu estou ajustando. Num próximo vídeo eu vou explicar isso direitinho para vocês. Então, problemas transversais só existem esses dois. Problemas verticais só existem esses dois, mordida aberta e mordida profunda. E problemas sagitais só existem 2 também, classe 2 e classe 3. Eu sugiro a vocês que estudem um pouquinho das leis planas do desenvolvimento para vocês poderem entender um pouco dessas assimetrias faciais que aparecem por conta da mastigação, da respiração, da fonação, ou seja, por conta do meio ambiente onde a pessoa vive. Então, num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês sobre as leis planas do desenvolvimento. Porém, essas assimetrias, elas podem acontecer aonde? Durante a gestação, por exemplo. Vocês estão vendo aí uma criancinha nascendo, o seu crânio está com todas as suturas abertas, então a cabeça vai sofrer uma pequena deformação para passar pela pelvis. E dependendo desse parto, se ele for muito traumatizante, por exemplo, ele pode provocar uma deformidade. Então essa deformação aí nós chamamos de plagiocefalia, que em grego quer dizer cabeças ovoides. Então essas assimetrias da cabeça podem acontecer durante a gestação, onde a criança é gerada sentada e depois ela tem que dar uma volta de 180 graus para poder nascer, e nessa hora pode, dependendo do jeito que ela nasceu, pode gerar uma assimetria. Ou depois no manuseio da criança também, tá bom? Então esse tipo de tratamento quem faz é um osteopata. E normalmente ele trabalha a partir dos 3 meses de idade e antes de 1 ano e meio de idade. Em relação à ortopedia funcional dos maxilares, nós tratamos no momento mais oportuno. Nós não gostamos de usar o termo precoce, porque precoce quer dizer que seja antes do tempo. Não, no momento mais oportuno, como diz um colega nosso, Dr. Marcos Gribel. Então aqui é um trabalho que mostra remodelação e maturação do crescimento mandibular na primeira infância. Durante a primeira infância, os maiores aumentos da mandíbula ocorrem durante os primeiros 6 meses de vida e diminui progressivamente a partir dessa idade. Então você veja que com 6 meses de vida, a mandíbula cresce muito. Olha a importância da amamentação nessa hora. A gente sempre fala que cada mamada é uma vacina. Então não tem nada que substitua o leite materno, né? Você pega no caso das fórmulas, que tudo bem, quando não tem um jeito vai ter que usar fórmula. Mas a fórmula sempre tem o mesmo gosto. O leite materno não. O leite materno tem os hormônios, tem todas as propriedades necessárias para que a criança sobreviva.
e tem um sistema imunológico bem protegido, não é verdade? Então é muito importante você saber disso, que nos primeiros 6 meses é muito importante a amamentação por conta do crescimento mandibular. A maioria dos trabalhos científicos mostram o crescimento da face a partir de 6, 7, 8 anos. Esse trabalho aqui mostra de 0 a 4 anos, que é quando mais a face cresce em quantidade. Então a face cresce bastante do dia que a criança nasce até os 4 anos e depois dos 4 anos aos 6 anos. Por isso que quanto antes você intervir, mais chance de sucesso nós teremos. Aqui é um gráfico de crescimento de acordo com o Nanda, onde ele mostra os 3 surtos de crescimento da mandíbula. A mandíbula cresce bastante dos 3 aos 6 anos, dos 8 aos 10, dos 12 aos 16. Então, uma classe 3, por exemplo, quando eu começo a tratar aqui, que é o caso hoje, uma menina de 5 anos, na verdade eu tenho que acompanhá-la até os 16 anos. Não que ela vá usar aparelho até os 16, mas eu tenho que acompanhá-la. Eu tenho que tentar, no máximo, restringir o crescimento da mandíbula. Aqui um outro trabalho feito com expansão rápida da maxila, onde eles mostram o seguinte: 100% dos pacientes tratados ortopedicamente no final da dentição descida, que seria 5, 6 anos de idade, e no início da mista, se beneficiam do tratamento. 85% delas sem necessidade de cirurgia na fase adulta. Então, quanto antes você tratar uma classe 3, maiores serão as possibilidades da pessoa não ter que operar lá na frente. E 15% necessitam de cirurgia, porém com um bom prognóstico, porque a discrepância maxilomandibular é menor que 8 milímetros. Então a gente não pode esperar para tratar uma classe 3. Esse autor fala que uma falsa classe 3 aos 3 anos de idade será uma esquelética aos 10 anos de idade. Então, se eu não tratar uma simples mordida cruzada, como eu vou mostrar hoje, e deixar que isso cresça e desenvolva dessa maneira, quando ela tiver 10 anos, um casinho, que é somente por inclinação dentária, nós vamos ter um caso esquelético. O professor Robert Ricketts também falava que a correção da classe 3, ele usa o termo precoce, reduz a necessidade de realizar cirurgia mandibular em 90% dos casos. Então, você imagina, a gente consegue reduzir em 90% o número de cirurgias. Então, hoje eu vou falar sobre um casinho como esse, uma mordidinha cruzada anterior por inclinação dentária. Essa é a nossa paciente, 5 anos e 3 meses de idade. Aqui ela está sorrindo. E aqui é a boquinha dela. Observe que não tem overjet negativo, porém os caninos estão em chave de classe 3, os caninos estão pontiagudos. Lembra que na dentição decídua não existe curva de Spee, o plano é um plano oclusal, então esse canino não pode estar mais alto, não tem curva de Wilson, nada disso. Então é um plano oclusal. Se eu tenho um canino mais alto, como vocês estão vendo aqui, ele está dificultando a nossa mastigação e tudo mais que pode acontecer aí. É importante lembrar vocês de sempre olhar e fazer uma análise dos modelos para saber se essa maxila tem uma deficiência real ou relativa. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego, aqui aí o caso ainda não foi tratado, eu só peguei o modelo superior, coloquei em classe 1 e olhei. Olha o que acontece quando eu coloco o modelo superior descruzado com a mandíbula. Olha, vira uma mordida cruzada de Brody aqui. Isso quer dizer o quê? Que é uma deficiência relativa desta maxila. Esta maxila não precisa ser expandida. Então é muito importante vocês lembrarem desse detalhe, tá bom? Os estudos também mostram que a classe 3, na maioria das vezes, elas começam sempre com uma deficiência de maxila e não excesso de mandíbula. Então, quanto mais cedo eu tratar, no momento mais oportuno eu tratar uma classe 3, melhores serão as chances de correção. Então, vocês observem nesta animação uma inclinação dos 4 incisivos superiores. Vocês observem que o ponto A, que está na maxila, e o ponto B, que está na mandíbula, não se mexem.
Então isso mostra que puramente isso é uma inclinação dos dentes. O que é uma inclinação dos dentes? É isso aqui, olha. É só eu desinclinar que eu descruzo. Muito bem. Para fazer o diagnóstico de tudo isso, nós usamos análise, o nosso carro-chefe é a análise de Binler. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, eu e a doutora Silvia Bastos, que está aí na fotografia, sobre cefalometria de Binler, com tudo animado para vocês poderem aprender de verdade. Logo, logo nós vamos publicar isso daí. Mas só para vocês terem uma ideia de como está sendo feita essa cefalometria, nós ensinamos a achar todos os pontos, horizontal de Franco, vertical T, vertical C, enfim, completinha. Então aí eu estou projetando o ponto A na horizontal de Franco, ele passa a se chamar a linha. Agora eu vou projetar o ponto B na horizontal de Franco, ele passa a se chamar B'. E a gente mede essa distância. Dependendo do que nós medimos, eu posso considerar isso uma classe 1 esquelética, uma classe 2 ou 3. Agora o ponto B' vai passar na frente do ponto A', mostrando que é um overjet negativo. Então essa foi a cefalometria que foi usada neste caso, tá bom? Eu uso também análise estrutural, criada pela doutora Vilma Alexandre Simões. Eu uso análise do compasso articular de localização, eu uso análise de equilíbrio, eu uso panorograma Simões de simetria, eu checo todos os movimentos funcionais da boca, lateralidade direita, esquerda, protrusão, abertura, fechamento, vejo se a protrusão é fisiológica ou não, enfim, eu faço uma análise bem detalhada. Então, por exemplo, quando eu tenho inclinação dentária, eu falei que essa aqui é uma das maneiras que eu faço. Então, esse é o aparelho que eu vou usar. Não é bem esse daí, mas a mecânica é a mesma, né? Seria um encapsulado de Maurício, que a gente chama de PA1. E eu vou ativar meia volta por semana e vou desinclinar esses incisivos. A diferença é que nós não colocamos grampos de retenção e nós revestimos toda a face vestibular com resina também. Eu também descruzo essas mordidas com pista direta planas. E normalmente quem faz ortopedia também gosta de usar um Binler C com Equiplan. Eu só uso esse aparelho encapsulado de Maurício ou pista direta planas. Num próximo vídeo eu vou fazer também uma aula de classe 3 por deficiência de maxila. Então essa animação mostra isso para vocês. Vocês veem agora que o ponto A se retroposicionou em relação ao ponto B. Então isso aí já não é mais uma classe 3 por mordida cruzada anterior por conta da inclinação dos incisivos. Eu já tenho uma deficiência de maxila. Então, quando eu tenho deficiência de maxila, o aparelho que eu uso é esse daqui, que chama HGS-3. O HGS é o nome de um grande profissional da ortodontia e da ortopedia, Dr. Hélio Gomes da Silva, um grande amigo meu, que desenvolveu esse aparelho. E esse aparelho ele é fantástico para tratar uma classe 3 com deficiência de maxila. Ele tem esses elásticos, vocês estão vendo aí, que pode ser elástico 5,16 pesado, 3,16 ou 1/4 pesado, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, que essa aula não é sobre isso hoje. Mas é um ótimo aparelho. E uma terceira situação, deficiência de maxila com excesso de mandíbula. Agora você vê que o ponto B está se anteriorizando e o ponto A está retruindo. Já é um caso mais difícil. Num caso como esse, eu já uso o disjuntor de McNamara combinado com HGS. Então está aqui a mesma mecânica. Aí com esse aparelho eu posso fazer tanto uma expansão lenta como uma expansão rápida também. Na ortodontia, o protocolo é uma máscara facial. Máscara facial de Petit, de Deller, qualquer uma dessas. Eu estou preparando um trabalho científico para poder publicar, para poder provar que o aparelho do Dr. Hélio Gomes da Silva, ele é superior a uma máscara facial, em vários sentidos. Principalmente pelo fato de ele ser intraoral, que eu não dependo da colaboração do paciente, porque ele é colado na boca. Já a máscara facial, que é um ótimo aparelho também, depende da colaboração. Mas por enquanto, como não tem nada publicado,
a gente sabe que a opinião do profissional não vale nada em relação à evidência científica. Mas logo, logo eu provo isso para vocês. Aqui é um estudo de Peter Nigan, por exemplo, né, que mostra que ele relatou o seguinte, que a expansão rápida da maxila não auxilia na correção da classe 3 durante a terapia com máscara facial. Ele conseguiu fazer a protração da maxila com e sem expansão rápida. Tudo bem que ele pegou crianças mais novas, de 5 a 10 anos de idade, tá bom? Eu já em pessoas mais velhas eu tenho que fazer a expansão rápida. Essa é a minha opinião. O professor Ricketts também mostrou que quando você faz uma expansão rápida ou lenta, a mandíbula avança espontaneamente. Então cuidado, porque qual é o protocolo da máscara? É colocar o disjuntor, fazer uma disjunção e depois colocar a máscara. E se a criança não usar a máscara, a classe 3 vai piorar. Então pensa bastante em planejar bem antes de colocar um aparelho para expandir uma maxila numa classe 3, tá bom? Então aqui eu tenho o perfil dela, você vê que não é um perfil de classe 3 ainda, a mordidinha cruzada. E nesta foto, onde eu estou excêntrica, dá para ver nitidamente, sem cefalometria, sem nada, que os incisivos superiores estão inclinados para a lingual. Aqui eu fiz um filme, onde vocês podem ver então a overjet, e ela consegue o topo a topo. Olha lá. Aí, tá vendo? Aqui então uma foto, topo a topo. O ruim dos aparelhos encapsulados, eles não permitem o crescimento vertical dos dentes posteriores. A não ser que você faça alguns alívios. Mas como é um aparelho que eu não vou usar do início até o final do tratamento, isso não tem importância. Isso eu resolvo depois com outro tipo de aparelho. A gente sabe que a classe 3, ela acomete a 5% da população. E nos países asiáticos pode chegar a 48% até 50% da população. A diferença entre a classe 3 nos países asiáticos dos outros é que nos países asiáticos, Japão, Coreia, China, por exemplo, a classe 3 é mais por conta de deficiência de maxila e não tanto de excesso de mandíbula. Já na Europa é o contrário disso. Então, como eu disse, eu posso resolver isso aqui também com pista direta planas. Mas nesse caso hoje eu estou demonstrando o descruzamento com o aparelho ortopédico de Maurício. Aqui eu tenho um caso de mordida cruzada anterior bem profunda e aqui mordida aberta. Então, quanto mais profunda for a mordida cruzada anterior, não que seja fácil, mas melhor é o prognóstico. E quanto mais aberta, e às vezes combinada com uma protrusão quebrada, aí o prognóstico se torna extremamente desfavorável. E por que que com a mordida profunda é favorável? Porque o primeiro movimento que a mandíbula faz quando você abre a boca, lá na articulação temporomandibular, é o movimento de rotação da cabeça da mandíbula. Ela não faz translação na abertura, ela faz rotação. Aí, a partir de 8 a 12 milímetros de distância aqui entre incisivas, é que começa a fazer translação aqui na cabeça da mandíbula. Então, quando eu abro a boca, porque no caso da mordida estar profunda, eu vou ter que aumentar a dimensão vertical. E só de eu abrir a boca, dá uma falsa impressão que o ponto B se retroposicionou. Mas não foi isso, foi por conta da rotação. Só que isso vai favorecer a nós, no caso da mordida profunda na classe 3. Olha só, como vocês estão vendo aí. Olha como favorece. Por isso que a gente consegue esse topo a topo aí. Tá bom? Porque até aqui só teve rotação do côndilo, da cabeça da mandíbula, não teve translação. Aqui uma vista frontal. Então vocês veem que ela vai conseguir também o topo a topo, só para vocês poderem ter uma ideia. Esses filmes eu faço vários filmes até ficar bonitinho assim, então não pensa que é fácil não. Você tem que dar um espelho para a criança, uma espátula, falar para ela, coloca pontinha com pontinha, até ela entender direitinho. Não é fácil não. Aqui a maxila e a mandíbula, a panorâmica dela.
Aqui uma foto minha em Michigan, do Dr. James McNamara, onde eu fiz um estágio. E aqui a radiografia, teleradiografia dela, topo a topo e cruzada na habitual. Eu não exponho a uma criança tanta radiação, porque vocês podem pensar assim, puxa, ele mandou fazer uma radiografia topo a topo, por quê? Não, eu pedi para fazer as fotos topo a topo e o centro de documentação entendeu que era para fazer um raio-x topo a topo. Por isso que eu tenho as duas aqui. Eu não exponho meus clientes a tanta radiação assim, tá bom? Não se esqueçam do surto de crescimento, dos 3 aos 6 da mandíbula, dos 8 aos 10, dos 12 aos 16. E uma coisa muito importante para você fazer um bom aparelho é fazer uma boa moldagem. Então fazer um material de boa qualidade, pode ser um silicone, pode ser um hidrocolóide, o que você dominar. Pode ser escaneado, pode ser digital, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu ainda estou no método tradicional. O importante é você fazer uma boa moldagem. Se for escaneada, pedir para escanear todo o fundo de vestíbulo e todo o palato, um modelo de boa qualidade, não pode ser a fio, tá bom? Senão, o que ele não copiar com scanner, a máquina preenche. Aí você tem um problema. Aí eu estou tirando a moldagem superior, injetando ar comprimido entre a moldagem e a maxila, para distorcer o mínimo possível. E no caso da moldagem inferior, você tem que apertar bem a moldagem na região dos molares para copiar bem lá no fundo do vestíbulo, no assoalho da boca, porque normalmente as pessoas apertam aqui nos incisivos e esquecem de apertar lá atrás, de maneira até que traga um desconforto para o paciente. Apertar com força mesmo para copiar todo o rebordo. E aí você consegue obter uma moldagem como essa daqui, ó. Olha como é que ela copiou bastante aqui, ó. Porque nossos aparelhos são soltos, às vezes, dependendo do aparelho, mas eu tenho que ter ancoragem. Depois da moldagem, se for hidrocolóide, você espera 15 minutos, esteriliza essa moldagem primeiro e vai olhar o que manda, a recomendação do gesso que você vai usar. Aqui no caso está falando que para cada 100 gramas de pó eu preciso de 35 ml de água. Usar pelo menos água do filtro, nunca água da torneira. Então você compra um grauzinho, marca 35 aqui de água, pesa um potinho com 100 gramas, não precisa pesar toda vez. Faz uma marca nesse potinho aqui, toda vez que você quer 100 gramas, você coloca a gesso até aquela marca, pronto, acabou o problema. E aí você começa a espatulação, preparar isso daí. A espatulação, você coloca primeiro a água, se você não tem um inclusor a vácuo, que é o meu caso, por exemplo, e depois o gesso, que ele já desce umedecido, quer dizer, você tem menos trabalho para manipular isso daí. Manipula com vibrador ligado, né, que vai facilitar para vocês. E depois que manipulou o gesso bem manipuladinho, você começa a fazer então o vazamento. Então coloque em poucas porções no vibrador, vai ajudando com uma espátula e o gesso vai escorrendo para os dentes para não dar bolha, que é o nosso inimigo, né? Um gesso de boa qualidade, sem pressa. E assim você vai fazendo. E depois vai completando o resto da moldagem com gesso. Faça uma boa base alta para o que você precisar. Se você precisar riscar o plano de camper no modelo, você tem altura suficiente. Então é completando a base para o modelo também ficar resistente, não é verdade? Esse modelo não pode ter nenhuma alteração, não é para ficar bonitinho, é um modelo de trabalho. Coloque uma espátula debaixo da moldagem para que a moldagem não tenha contato com o mármore, para não distorcê-la, que nem vocês estão vendo aí. E depois que terminou de vazar, tampem isso daí com uma cubeta. Esperem 60 minutos e desincluam. Assim você vai ter um modelo de boa qualidade e fiel. Então, repetindo aqui para vocês a imagem do aparelho que nós vamos usar, que é o encapsulado de Maurício.
E agora eu vou dar um exemplo de como reembasa isso na boca usando um outro aparelho, mas que também é encapsulado. Aí a cada vez por semana eu faço meia volta de ativação e assim eu vou até descruzar os incisivos. Então, como é feito o procedimento de reembasamento? Você pega o aparelho, ele já vem com certo alívio do nosso laboratório, experimenta na boca do paciente, vê se ele está encaixando direitinho. Se ele estiver bem encaixado, beleza. Então a moldagem foi bem feita, o laboratório executou o trabalho bem feito. Vamos partir então para o reembasamento. Então o que você vai fazer? Você vai preparar o pó e o líquido, eu uso essa resina aí, a Orthoclase, pó e líquido, vou saturar com bastante líquido isso daí. Então eu vou jogar o líquido, vou misturar, até saturar, não é para fazer sopa não. Se precisar eu coloco mais um pouquinho. Mistura bem misturado. Depois que misturou bem misturadinho, tampa e vamos esperar chegar na fase plástica. E no outro potinho você coloca só o líquido, porque depois você vai usar esse líquido para dar acabamento nas rebarbas. Quando chegar na fase plástica é aquela fase onde a resina não gruda mais na luva. Então, eu removo a resina. Aí com esta resina, eu vou fazer um roletezinho, ver que ela não gruda mais na luva, olha. E esse roletezinho eu vou colocar no interior do aparelho, onde vai ficar em contato com os dentes. Não necessita de você fazer, não é preciso você fazer um isolamento dos dentes. A própria saliva funciona como isolamento. Porém, se a pessoa tiver muita resina na boca, aí você isola com vaselina líquida. Já conformo assim com o dedo, a comprimo. E como isso tem um gosto muito ruim, o que você vai fazer? Jogar umas gotinhas de adoçante, para ficar bem docinho. Mas não deixa a criança ver não, só fala, nossa, isso aqui é tão doce. E já deixa um copinho de água separado lá. E aí você vai para a boca da criança. Não precisa colocar esse afastador, eu coloquei para poder filmar para vocês. Aí ela morde com bastante força e como a face oclusal ainda não foi ajustada, eu comprimo com os dedos também, eu faço força com a mão também. Aí o excesso extravasa, aí você faz pequenos deslocamentos várias vezes, até você ver que a resina não está grudando mais no dente e remove. E agora você vai fazer o quê? Você vai remover todo o excesso para evitar o trabalho depois com o motor. Então você remove, enquanto a resina está macia ainda, você remove todos os excessos aí, olha, com uma espátula Lecron ou qualquer outro tipo de espátula que você domine. De um lado. Aí deu um pouquinho mais de trabalho, porque está filmando, então eu me preocupo com isso, mas normalmente não demora tanto assim não. Removi de um lado, vou remover o excesso do outro lado, olha lá. Não faz mal se você amassar um pouquinho a resina, porque isso vai voltar na boca. Removo todos os excessos. Depois que eu remover todos esses excessos, aí eu vou molhar o dedo no líquido e vou esfregar com força contra essa região onde eu removi, para dar um bom acabamento. Isso fica lisinho, lisinho, lisinho. Passa com bastante força aí o líquido com o dedo, de um lado e do outro, né? Evita depois um transtorno para a gente de acabamento, dar uma mão de obra. E aí você vai facilitar bastante. Feito isso, não esqueça de enxagar o aparelho, porque esse líquido é horrível o gosto. Então vai lá, enxaga bastante o aparelho antes de levar na boca do cliente. Depois que você enxagou bastante, você volta para a boca e aguarda a presa final, a polimerização. Se você quiser ficar jogando água com sugador aí, porque o acrílico esquenta um pouquinho, não tem problema nenhum.
Feito isso, eu vou remover da boca e vou secar o aparelho. Vou lavar e secar, igual vocês estão vendo aí. Seco bem o aparelho para prosseguir com o segundo reembasamento. No segundo reembasamento, a mesma coisa. Vou preparar a resina novamente. Só que agora vai ser na fase melaço. Não vai ser mais na fase plástica. Vai ser na fase melaço. Eu vou colocar um pouquinho só de resina em cada dente. Então, quando chega na fase melaço agora, eu pego um pouquinho de resina só e ponho em cada dente. Vou esparramando com a espátula, bem pouquinho, para que o aparelho fique bem firme na boca. Nesse caso, como ele tem um arco de Escher, esse cliente, por exemplo, não vai mastigar com esse aparelho, tá bom? Lembra que esse aparelho é um outro aparelho, não é o que nós estamos falando sobre a aula. Isso é um disjuntor de McNamara com um arco de Escher. Feito isso, eu vou para a boca. Ela morde com força, ele morde com força. E no caso, eu removo todo o excesso de resina com algodão e uma pinça. E vou aguardar a presa final. Após a presa final, nós vamos então ajustar a face oclusal do aparelho com papel carbono. Então o cliente morde várias vezes com bastante força, faz lateralidade direita e esquerda, morde de novo para marcar toda a face oclusal do aparelho, para que ele tenha uma boa estabilidade. Feito isso, eu removo da boca e com uma lixa grossa, que é a número 180, eu desgasto o grosso, a parte grossa, né, das marcas, e depois eu substituo essa lixa grossa por uma fina, que é a 320, para deixar lisinho. Olha aí, tá ficando lisinho. Fica bem liso mesmo. Feito isso, eu enxago, volto para a boca, ajusto de novo com papel carbono, morde, esfrega, direita, esquerda. E aí o que acontece? Eu tenho que ver a marca do carbono, né? Pelo menos nas custas vestibulares dos dentes inferiores, igual vocês estão vendo aí. Então agora eu vou voltar para o casinho da mordida cruzada, para o aparelho que nós estamos usando, que é esse aí, o PA1 encapsulado de Maurício. Então ele já foi feito tudo isso que vocês acabaram de ver e já está instalado na boca. A criança não vai tirar para nada, vai comer com o aparelho. Essas flechinhas estão mostrando para vocês que é uma referência para eu saber a hora de parar de ativar esse aparelho. Que como eu vou dar meia volta por semana, chega uma hora que eu paro de ativar. Então já já eu vou explicar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então aqui uma foto dela com o aparelho, bem adaptadinho, olha. Ficar bem adaptadinho, senão ele bascula, ele faz alavanca, aí ela não consegue comer com o aparelho. Aqui ela sorrindo com o aparelho. E esse aparelho tem que ficar pelo menos 3 meses na boca. Tá bom? Para eu poder desprogramar o músculo. Meia volta por semana. Bom, os meus pacientes, o que eu faço? Eu tenho um aparelho que chama baropodômetro, que é esse aparelho que vai medir a pisada do meu paciente, tá bom? Então vocês observem aqui que ela está pisando mais do lado esquerdo com o calcanhar, o peso está mal distribuído. Essa linha vertical é o centro de gravidade dela. Então olha a distância desse pé para essa linha como é maior, comparado com o pé esquerdo. Depois você tem o joelho e o ilíaco da bacia também, desse pé está mais para frente e esse está mais para trás. Isso aqui está escrito aqui, ó, sem aparelho, tá bom? Então eu fiz sem aparelho e depois com aparelho. Olha como melhorou neste caso. São todos os casos que melhoram? Não, tem casos que pioram. Porque muitas vezes o problema não está na boca tanto, está mais no olho e nos pés, que são os 3 pontos de equilíbrio.
os olhos, a boca e os pés. Então, conforme for, às vezes tem que usar palmilha, tem que ir no oftalmo, tá bom? Mas olha, neste caso, na maioria melhora muito. Tem casos que melhora 100%. Olha como ela distribuiu melhor um pouquinho mais, olha como melhorou o centro de gravidade dela e olha como melhorou também a torção, né, da bacia do ilíaco, tá bom? Muito bem. 15 dias depois, eu tirei só para dar uma olhadinha. Essas iatrogenias que vocês estão vendo aqui na gengiva são todas reversíveis, tá bom? O que se fala antes é sabedoria, depois é desculpa. Então o que você tem que falar sempre para a mãe é isso. Olha, mãe, todas essas irritações, essas inflamações aqui vão desaparecer 2 dias depois, tá bom? Não se preocupe com isso não. 2 meses depois e 6 dias depois de removido o aparelho, você vê que não tem iatrogenia nenhuma mais. Hora nenhuma que ela abre e fecha a boca, ela projeta a mandíbula para frente. Então está bem desprogramado a memória muscular. Olha, bem descruzadinho, né? E aqui, aquilo que eu tinha falado para vocês, o diastema, que a gente chama de espaço primátrio entre lateral e canino, que não tinha. Olha, não tinha antes. Então, quando eu consigo um diastema desse, um espaço primata desse, de 5 mm de cada lado, eu não ativo mais o aparelho. Tá bom? Aí eu paro de ativar. Então, aqui eu tenho na habitual, topo a topo, e depois que eu descruzei. Um outro detalhe extremamente importante é o ajuste oclusal dos caninos. Olha só como nós desgastamos. Tá bom? Bom, o controle da recidiva depende do caso, mas na grande maioria dos casos eu uso um SN3, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí, com tubo invertido, arco de Eschler, né? Então eu aqui com a doutora Vilma, então aqui eu estou falando, esse aparelho é um dos SNs criado pela querida doutora Vilma Alexandre Simões, que revolucionou a ortopedia funcional dos maxilares, colocando o Brasil como referência nessa especialidade no mundo. É graças à doutora Vilma Alexandre Simões, que é uma prova viva de que a inteligência não tem, que o cérebro não tem nada a ver com o sexo, né? Uma mulher fantástica que deu isso de mão beijada pra gente. A única coisa que nós acrescentamos nesse aparelho aqui foram os escudos. Esses escudos aqui, eu coloquei uma animação de Franco aqui para vocês, para mostrar como que ele funciona, né? Ele fica afastado do tecido do rebordo ali. Esse afastamento provoca uma distensão nos tecidos moles. Esse tecido mole faz uma tração ali naquela região do rebordo e o osso vem. Então esses escudos estão afastados dessa região aí. Nesse caso aí seria para pré-maxila. Tá bom? Então quando eu coloco um escudo como esse num SN3, que é o aparelho que eu elegi, ele passa a se chamar SN4. Tá bom? Olha o arco de Eschler, ele foi uma extensão aqui, porque uma das finalidades do arco de Eschler é impedir os movimentos de lateralidade da mandíbula. E ele faz o quê? Ele inibe esses músculos que vocês estão vendo aqui, que são os pterygoideus laterais, que são músculos que abrem a boca, que protruem a mandíbula, que ajudam na lateralidade, né? E estimula os que retruem a mandíbula. Essa é a grande sacada desse arco aí. Então aqui você tem então o aparelho instalado na boca, bem encaixadinho, para ter uma boa ancoragem. E aqui uma visão dele na boca. Os aparelhos ortopédicos funcionais são bimaxilares, soltos na boca e muda a postura da mandíbula ou da língua. Eu posso mudar a postura da mandíbula através da língua, depende do aparelho que eu vou usar. Então são aparelhos fantásticos, eu brinco que é o 236, o SN2, o 3 e o 6, né? Quando tem protrusão quebrada, você quer fazer uma mudança de postura em roda, que não tem nada a ver com o nosso caso hoje aqui, mas só para dar um exemplozinho para vocês aí. A radiografia dela antes e depois que descruzamos.
E aí, terminado o caso, um sorriso dela melhorou muito, né? Ficou linda. O perfilzinho dela fantástico, a gente vê nitidamente o que melhorou aqui, olha. Postura de cabeça, enfim, tudo. Aqui o antes e depois. E a conclusão. O tratamento mais cedo possível da classe 3 não nos garante a estabilidade do caso, pois sabemos que durante o crescimento o fator genético sempre estará presente. Por isso a necessidade de um acompanhamento até que termine o crescimento. Não podemos nos esquecer que o crescimento, um grande aliado da ortopedia, em outras anomalias, torna-se um adversário na classe 3. Então eu gostaria de convidar vocês a serem parceiros nossos para trabalhar com o nosso laboratório, que é da minha esposa, Adriana Viana. O telefone está aí na tela para vocês. E muito obrigado por nos assistir.